que foi um fracasso para muitas pessoas, né? Tudo que aconteceu. Eu falei e a questão que eu queria entrar com vocês também do Bolsonaro. Porque assim, não sei, na minha visão, tinha esse acontecimento e apareceu esses outros dois, né? Aconteceu a do COP, do dono do Banco Master, e aí vem a questão do Bolsonaro, que é muito que está se falando muito. Você acha, Monark, que o Bolsonaro ele fez um bom governo e você acha que ele merecia ser preso nessa situação agora que a gente está vendo nesses pontos? Ou você acha que teve uma injustiça ali? Olha, pelo que estão acusando o Bolsonaro, ele não merecia nada do que ele está passando, né? Porque, em teoria, qual crime que ele cometeu? Ele conversou com os embaixadores, entendeu? Os apoiadores deles fizeram uma manifestação. Não teve crime aí, tipo... ele tinha uma minuta de uma ação governamental que eles caracterizam como golpe. Isso é tudo conversa pra pôr e dormir, entendeu? A verdade é que a gente vive numa máfia. Você perguntou se o Bolsonaro fez um bom governo. O Bolsonaro não fez um governo. Ele era só uma figura carismática que agregava uma série de estrelas que compunham o governo e que obedeciam a um sistema internacional, não ao Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro... Então, a equipe dele, você quer dizer que a equipe que ele tinha era muito boa, né? Alguns ministros, assim. Eu não acho nem que era boa, entendeu? Não nem ruim. Eu tô falando que a equipe dele não trabalhava para ele. A equipe dele trabalhava para o sistema internacional que comanda o Brasil. Porque não existe Brasil. A gente tá falando do PCC e tudo isso que tá acontecendo, tudo essas características do PCC, elas existem justamente porque o sistema brasileiro político não existe, é uma mentira, é uma farsa. Portanto, houve a necessidade de se formar um sistema paralelo para coordenar o que acontece aqui no território. O nome disso é o crime organizado. Mas esse crime organizado, na minha opinião, ele foi organizado por estruturas internacionais. Foi o crime organizado internacional... Tanto que foi entrando em vários lugares, né? Exato. Então, o PCC não é uma instituição soberana em si, sabe? Não é como se eles fossem os brasileiros, os criminosos brasileiros que... Não, o PCC segue uma regra de conduta internacional, né? Eles seguem a máfia internacional, eles são submissos à máfia internacional. Né? E você acha que, por exemplo, essa questão... Vamos supor, a gente teve Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos... Eu acredito que agora ele vai ficar por lá, né, um bom tempo. Você acha que os filhos do Bolsonaro prejudicaram ele? Muito do que acontece, da situação, Rubão, você acha que foi muito pelos filhos dele, o Eduardo, enfim? Sabe o que é, Carol? Desculpa falar. O problema do Bolsonaro é que ele abraçou uma posição de alta relevância, onde havia uma expectativa de poder dentro do Bolsonaro que ele não tinha. Então, tipo, ele se alçou como um cara que ia fazer as mudanças estruturais que o Brasil precisa sem as condições materiais de realmente fazer isso, entendeu? Então esse foi o grande problema do Bolsonaro. Os filhos, essa treta toda, é mais uma confusão depois que o projeto político Bolsonaro falhou, né? Sim. Então por isso que agora rola essas tretas todas. Mas não foi os filhos que fuderam ele. Foi, a verdade... É que não existia chance de vitória dentro do projeto Bolsonaro, porque ele não tinha o cacife na mão, ele não tinha a capacidade de fazer as alterações estruturais necessárias para se manter no poder. E quem tinha eram os inimigos políticos dele. E eles tomaram o controle do Estado e já era Bolsonaro, entendeu? Não é culpa dos filhos. O Bolsonaro, eu não sei, eu acredito que ele tá preso e acredito que ele vai ficar preso aí. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas... por um bom tempo. Tudo depende do cenário internacional, entendeu? Se o grupo... Como assim você fala? Veja, o Lula tava com a corda toda, era um líder ultra popular, certo? Sim. Na gestão dele, e tinha poder e fazia aquilo. Houve um desinteresse da comunidade internacional que o Lula continuasse naquela posição. Foi feita a Lava Jato como uma operação política no Brasil e o Lula foi preso, entendeu? O que isso significa? Que o Lula pode ser preso ou destruído por pressão internacional se eles quiserem. Nesse sentido, o Bolsonaro ele pode voltar a ser candidato se houver uma pressão internacional suficientemente eficiente nesse sentido, entendeu? Agora, o que está se conduzindo agora não é isso, entendeu? O que está parecendo é que o Bolsonaro vai passar por um processo mais acirrado de perseguição
E isso está sendo feito justamente porque o sistema brasileiro tem que dar uma resposta ao sistema internacional que usa o Bolsonaro como uma alavanca política de pressão do sistema nacional. O Bolsonaro é um fantoche, assim como o Lula, assim como todo mundo, porque é um teatro. Sim. Até eu ia falar sobre isso do Lula, por quê? O Trump deu uma acirrada ferrada ali de taxação pro Brasil. E o Lula não deu o braço a torcer, né? E tinha gente que falava, o Trump tá fazendo isso também para ajudar o Bolsonaro. E, desculpa, isso até é um pouco de ilusão das pessoas, porque o Trump é um cara negociador e jamais ele faria isso, na minha opinião, só por isso, né? A questão dele é muito mais econômica, né? De dominar. Você acha que essa questão do Lula ter sido ganhado ali no braço de ferro, você acha que isso daí trouxe mais popularidade para ele? Vocês acham que realmente o Lula conseguiu fazer isso? Qual era o interesse dele? Ele não é o Lula, é que você está achando o Lula. Na verdade, o Lula, ele representa os democratas. O Lula é um grupo. Exato. O Lula é um avatar de um movimento político internacional, que é a esquerda internacional. Que é diferente da direita internacional, a esquerda internacional ela é completamente organizada entre si. Eles cooperam no mundo inteiro. Já o fenômeno da direita, que é um fenômeno recente, é um fenômeno que não possui ainda relações internacionais tão bem sucedidas e estruturadas quanto a esquerda. Então o Lula é uma peça que representa um sistema maior mundial, entendeu? Então o Trump, como a questão dos governos. Exato. Que existem no mundo todo. Exato. Como o Trump é de direita, o Trump é oposto ao movimento do Lula. Mas o Trump ele não tem essa mesma coesão institucional que a esquerda tem aqui no Brasil. A esquerda domina o Brasil. Já a direita tá aparecendo agora, entendeu? Então, o Bolsonaro, o Trump, acabou perdendo esse cabo de guerra com o Lula porque ele perdeu a disputa de narrativa contra os democratas, no final das contas. Não é que ele perdeu pro Lula. O Lula não tem... O Lula é um avatar, ele é um agremiador. Ele é um ser humano que consegue manter vários grupos apoiando a mesma direção, a mesma proposta, na verdade. Eu percebo... O que eu percebo hoje, não sei se vocês também reparam, é que o movimento da esquerda, eles são mais unidos. Eu percebo que a direita ela tá meio rachada. Não existe esquerda. Não existe esquerda. A esquerda faliu. A esquerda faliu dia 26 de dezembro de 1991. Falta botar uma placa, dar assim, descanse em paz. A esquerda acabou. A direita é tão organizada que ela é dona da esquerda. Ela comprou a esquerda. Todo o pensamento que você tem aí hoje em dia, os únicos elementos agregadores que existem entre a esquerda que está aí e a esquerda pretérita são os símbolos. Eu criei uma figura de retórica que é o seguinte: Burger King e McDonald's, os dois disputam o mercado. A certa altura do campeonato, o McDonald's quebra. E o que acontece? O Burger King, que ganhou a luta, que ganhou a briga, que ganhou a disputa, compra a marca fantasia do McDonald's. Aí, a partir daquele momento, o McDonald's continua com as portas abertas. Aí, você olha, tem o Mzinho, tem o Ronald McDonald, tem tudo lá. Vermelho, amarelo, aquilo tudo bonitinho. Tudo que você viu a vida inteira do McDonald's. Então, o Ronald está lá, inclusive. Aí, você chega lá dentro. Quando você chega, entrou. O que tem aí? Qual é o cardápio? Tem feijoada, tem mocotó. Mas peraí, isso aqui não é o McDonald's. É sim, você não entrou aqui dentro? Não, mas o McDonald's é hambúrguer, é isso, é o Big Mac, é aquilo. Não, mudou. Tá? É isso que aconteceu com a esquerda. A esquerda quebrou com a queda da União Soviética, e quando a esquerda quebra com a União Soviética, o capitalismo, o capital, quem tinha o dinheiro, como George Soros e fundações, todas elas sionistas, compram a esquerda. Tanto é que essa turma é mantida até hoje por causa disso. O cara vem aqui com um discurso, fala em Marx, fala em toda essa retórica, essa narrativa histórica baseada em identitarismo. A esquerda nunca foi ligada a isso, esses movimentos raciais. A esquerda, ela se movimenta originalmente por trás disso aqui. Dinheiro, poder dado pelo dinheiro.
poder dado pelo dinheiro. Ou seja, por incrível que pareça, o comunismo clássico defende o capital. Defende o capital quando defende um sistema mais igualitário. Isso é o que está escrito no papel. Isso foi praticado durante um período na União Soviética. Quando a União Soviética quebra, ao contrário do que as pessoas pensam, a direita está mais viva do que nunca. Tanto é que ela é dona da esquerda. Só que a esquerda hoje Mas é você uma acha que é a falácia. direita que é dona da esquerda ou existe um dono dos dois? Não, hoje... Porque os donos mesmo, eles não são ideológicos. Não, né? é o seguinte... Não, mas é o seguinte, classicamente seria associado à direita. Não à direita ideológica. Não a direita ideológica, que inclusive ela se parece demais com a esquerda, tá? As pessoas não têm noção disso. Você tem um movimento woke transhumanista, né? Que é o que domina o mundo hoje em dia. Você chega na esquerda clássica, aí você chega, vamos dizer, década de 30. Vamos pegar esquerda clássica e direita clássica. Vamos pegar Mussolini, fascista, direita clássica. Vamos pegar Stalin, esquerda. Mas, bom, você não acha clássica. Que esse negócio de... Deixa eu concluir. Não, mas, cara... Deixa eu concluir, senão não vou... Eu deixei você concluir tudo. Não, tudo bem, mas a pergunta que foi feita pra mim, você respondeu. Aí é o seguinte, então deixa eu concluir, senão eu perder o raciocínio. Não, conclui. Eu tô velho, porra. Conclui. Acabado. Conclui. Aí é o seguinte, o que acontece... Conclui, depois o Mondão. Não, é o seguinte, quando você chegava na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha a esquerda clássica e a direita clássica. Você tinha o fascismo e o comunismo. O fascismo na mão de Benito Mussolini e o comunismo na mão de Stalin. Gente, ambos os regimes se pareciam demais. Então, isso que eu tô falando. Nenhum deles. Uma coisa que não existia antes da queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética, era esse papinho de passar a mão na cabeça de bandido, doutrina woke, nada disso. Tanto de um lado quanto do outro, quando era para punir e para acabar com isso daí, todos agiam da mesma forma. A partir do momento em que acaba a concorrência, ferrou. Você está na mão de um só. Mas então esse um só vai fazer o que você quiser. Inclusive você acreditar que ainda tem dois. Então, você acha que não é o caso que a direita e a esquerda foi um mecanismo psicológico construído justamente para dividir as pessoas e fazer elas brigarem? São construções ilusórias, que não existem de verdade, não existe essa diferenciação, não tem algo, tipo uma máquina que você consegue pôr na pessoa e falar, essa aqui é de esquerda, essa aqui é de direita. Não tem algo que nos defina como um lado e como o outro, né? Então, a minha pergunta é, essa divisão entre direita e esquerda, ela não é